Essa semana, nós quase perdemos um bebê de uma paciente gestante. E eu quero contar um pouco mais dessa história para vocês entenderem a importância de um acompanhamento e a importância de uma assistência correta. E a importância também de vocês serem protagonistas da própria saúde e da saúde do seu bebê. Então, tem muita coisa para a gente conversar. É um vídeo difícil de ser feito, porque foi uma semana muito tensa para mim e para essa mamãe, principalmente. Mas, a primeira coisa que eu quero falar é que está tudo bem. Obrigada a você que orou. Eu pedi oração por aqui, sem citar os nomes, e muita gente orou pelo JS, que é a sigla do nome do bebê, e por essa mamãe, e eles estão bem. Ele nasceu, é lindo, 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 estou apaixonada. E ele é super vitaminado também. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse caso, porque eu quero que vocês vão aprendendo algumas coisinhas e entendendo a importância. Primeira coisa, essa mamãe chegou para mim como buscante, ela não estava grávida. Ela chegou para mim, quer ver quando que foi? Foi... Ai, gente, preciso puxar na ficha. Mas ela chegou como buscante e é uma coisa que ela falou, tô nessa ficha dela aqui, que eu sempre pergunto, com quem que te indicou para mim? Como você veio parar aqui? E eu anotei que ela respondeu bem assim: não sei dizer quem me indicou, quem te indicou. Eu pedi para Deus. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu anotei que ela falou que ela pediu para Deus e caiu lá no meu Instagram, né? Aqui no meu Instagram, se você tá vendo pelo Instagram, e apareceu aqui. E recebemos com muito amor. E ela era buscante ainda. E passamos várias coisas, né? Vários protocolos, várias condutas, mudamos muita coisa. Ela era uma buscante que estava com 114 quilos e ela queria reduzir esse peso. E orientamos a suplementação individualizada e ela começou a fazer. Quando ela saiu dos 3 dígitos, ela engravidou, tá? E ela já estava com recomendação de FIV, tá bom? Porque ela já tinha perdido 2 bebês, tá? Tava com a recomendação para ir para uma FIV e ela tinha feito um ultrassom e o médico disse que a chance que ela tinha de engravidar de forma natural e manter era 5%. Engravidou de forma natural, né, com a nutrição, e uma das médicas falou que não via sinais clássicos de trombofilia, mas que ia anticoagular. Graças a Deus, porque tinha trombofilia e tinha muita trombofilia, tá? E ela já começou ali na gestação tomando insulina, precisou. Nós ajustamos algumas vezes com o endócrino a dose da insulina, as unidades que ela estava tomando, os momentos mais críticos que precisava aumentar e ajustamos a dieta. No primeiro momento ela ficou de repouso, então a dieta precisou ser bem controladinha. Ela tinha um problema de pressão também, precisava tomar remédio de pressão, então muitos riscos, tá? Bastantes riscos aí associados. E assim, para resumir um pouco, fomos controlando toda essa gestação. E quando chegou agora, começo de julho, mais ou menos, eu sugeri para ela passar em um médico especialista em trombofilias, que eu indico bastante, e ele pediu para ajustar a dose do Clexane. Isso é uma coisa muito legal para conversar com vocês. O Clexane, que é um anticoagulante, não é 40 mg para todo mundo, gente. Tem gente que precisa dessa quantidade, mas tem pessoas que precisam de mais. Olha a quantidade de quilos que eu falei que ela tinha. Tinha que ser ajustada essa dose, tá? Tem que utilizar a dose de acordo com o peso da paciente. E daí ele fez um monte de exames, tá? Colheu vários exames e mudou alguns protocolos ali que foram excelentes entrar, tá? E a gente precisa dessa ajuda médica, porque sozinha tem coisa que eu não consigo fazer e a gente precisa de profissionais da área. E o doutor foi muito pontual, foi bem legal, tá? E eu lembro que o ultra de julho dela veio sem Doppler, eu falei, eu preciso que esses ultras comecem a vir com Doppler, porque eu preciso acompanhar bem bonitinho. E daí tá, começou a fazer ultra com Doppler, começamos a observar algumas coisas aí, né? Comecei
a perceber que a artéria cerebral dela já estava ficando um pouco diferente do que estava antes e que tinha que ficar de olho. Todos os ultras dela ela me mandava e desde julho começamos esse acompanhamento. Mas quando começou aí mais próximo de finalzinho de julho, as coisas começaram a complicar. O resultado desses exames desse médico que solicitou, vem as enzimas hepáticas super alta, TGO, TGP, mais de 300, tá? Veio alteração de vários perfis ali, e o médico pediu para que ela fosse encaminhada a uma internação. E foi super prudente, tá? Daí ela ficou ali sendo monitorada e fazendo ultras diariamente. E nesses ultras, gente, a gente percebia que precisava de um acompanhamento muito rigoroso, porque a artéria cerebral aqui, ela tava modificando e não tava ficando bacana, mesmo que a umbilical ainda estava correta. E eu ia calculando todas as vezes, né? E conversando com ela aí sempre que possível. A gente ia se falando quase que diariamente. E no final, assim, chegou um momento que realmente o doutor até sugeriu aumentar mais ainda essa dose de Clexane, precisava aumentar o anticoagulante. E o local que ela estava não aceitou, tá? O hospital que ela estava internada não aceitou que ela aumentasse essa dose de Clexane. E não aumentou essa dose de Clexane. Então eu tava muito preocupada, porque com trombofilia a gente não brinca, ainda mais com alteração de Doppler ali, né? No exame dele estava tudo normal, mas eu que faço o acompanhamento aqui, registro todos os dados, eu via que tinha algo diferente. E daí começamos a nos conversar e passei um áudio para o médico do hospital, um áudio enorme, falando que eu queria que ela tomasse ferro, falando que precisava aumentar a dose de Clexane, zarará, várias coisas. O médico achou desnecessário, achou que não precisava, e eu aqui desesperada, orando, pedindo oração para vocês. E sabe o que essa gestante falou para mim? Ela falou para mim: olha, Nutri, não tem como aumentar a dose de Clexane, mas eu orei e Jesus vai ser meu Clexane. Gente, naquele dia eu chorei. Olha só, gente. E Deus, ele faz todas as coisas, né? Mas olha, a nível de desespero que a gente chega, a gente tem que pedir para Deus, Jesus ser o nosso remédio aí, né? E foi muito difícil. E mesmo assim, daí deu uma melhorada. No dia que ela falou isso, gente, deu uma melhorada absurda o exame. Eu falei: Jesus tá sendo o seu Clexane mesmo, minha querida. Continua nessa fé, nessa oração. Mas não é só fé e oração, nós precisamos agir. E ela agiu. Ela teve um instinto materno, assim, o Espírito Santo falou tanto com ela, e foi continuando internada ali, e os médicos não cedendo a cesárea, porque estava mostrando que precisava interromper essa gestação. Ela foi internada com 34 semanas, nisso ela já estava com 35. E eu conversando com ela: querida, o ideal seria interromper essa gestação. O médico de trombofilia também falou isso, né? O bebê já estava tudo formado, ela tinha tomado aquela injeção para maturação do pulmãozinho, tá? E aí ela resolveu, pelo um ato de fé, tomar uma providência e saiu do hospital, porque eles estavam querendo dar alta mesmo para ela, mas ela não estava bem ainda, a pressão dela chegou a alterar, estava cuidando, daí ela falou: eu vou pegar essa alta, já que eles querem me dar, e eu vou nesse dia no ultrassonografista de fora do hospital e pedir para ele fazer um laudo bem completo. E ela foi, e eu aqui, ai meu Deus, que seja muito rápido, que ela consiga já um ultrassonografista de imediato, mas ela foi muito rápida. Ela foi no obstetra dela, que é a obstetra do convênio, conversou e já foi fazer o ultra. E tudo assim, de um dia para o outro. No que ela foi fazer o ultra, gente, o ultra tava super alterado. O ultrassonografista laudou, para vocês terem ideia, ele laudou assim, ó: redução de volume do líquido amniótico associada à ausência de movimentos respiratórios fetais durante a avaliação e a diminuição da resistência em leito vascular cerebral compatível com o fenômeno de centralização fetal, que é quando a artéria umbilical sobe e centraliza, né? Ela fica alterada, e que era o que a gente estava prevendo e pedindo: pelo amor de Deus, vai para uma cesárea logo. E no final ele: sugiro avaliar interrupção da gestação em serviço de urgência obstétrica já. Graças a Deus, ela foi para o hospital e assim, chegou lá, já estava alterada a frequência do bebê e precisou ir para uma cesárea de urgência, e o bebê tá aí. Graças a Deus, mas por pequenos detalhes que a gente não deixou passar. Por pouco a gente não perde esse bebê. Deus é bom. Obrigada pela oração de vocês.